Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre o capítulo 15 do livro. O capítulo 15 é o último capítulo do segundo volume e também o último capítulo que a gente vai ver antes da AV2. E ele trata de charge, né? Então a gente vai ver aqui a última parte do gênero textual charge e também no estudo da língua a gente vai ver o vocativo. Então, o capítulo, como sempre, começa com um texto, né? E um texto que esteja relacionado ao gênero textual que a gente está estudando. Então, vocês vão abrir o capítulo e vão se deparar com uma charge que vocês devem ler, né? Tanto imagem quanto palavras e interpretar para poder responder às questões que tem início nessa mesma página, 398. Feito isso, é hora da nossa produção textual da semana, né? Toda semana tem. Só que essa semana eu adaptei um pouquinho o passo a passo do livro. Por quê? Porque fica um pouquinho inviável, né, de a gente fazer esse passo a passo, já que algumas coisas teriam que ser de maneira presencial. Então, lá no estudo dirigido, eu detalhei para vocês, né, um passo a passo já modificado, já adaptado para a nossa realidade, e vocês vão seguir esse passo a passo. Depois de realizada a produção textual, vocês vão chegar até o estudo da língua da semana. E no estudo da língua, a gente vai tratar do vocativo. Então, só para contextualizar, né, essa matéria, que é muito importante no nosso dia a dia, que a gente utiliza frequentemente, eu queria dizer que o vocativo, ele é um aspecto das nossas conversas do dia a dia, né, dos diálogos que a gente mantém com as pessoas ao nosso redor. Então, vocês agora em casa devem falar o tempo todo, mãe isso, mãe aquilo, né? Pai isso, pai aquilo, que não sei o quê, né? Então, esses chamamentos, mãe, pai, fulano, ciclano, né? No WhatsApp, meu amor, meu amorzinho, enfim, tudo isso se configura vocativo. O vocativo, ele é uma palavrinha, né? Uma expressão, talvez, que não faz parte da estrutura da oração. É por isso que, geralmente, ele vem isolado, né, entre vírgulas, ou que ele é apresentado e depois dele há uma vírgula para separar ele do restante da oração. Mas, apesar dele ficar isolado do restante da oração, dele não fazer parte da estrutura da oração, ele é um termo importante para que se identifique com quem se fala nessa oração. E é importante, né, a gente saber que apesar de a gente usar muito o vocativo, né, na oralidade, na fala, isso não é exclusivo da fala. Então, por diversas vezes em textos, a gente vai ver a presença do vocativo ali, porque é preciso identificar a pessoa com quem se fala. A palavra, né, vocativo, ela não tem esse nome à toa. Se a gente tentar aqui relacionar ela com uma outra palavra da língua portuguesa, a gente vai ver que ela se parece um pouquinho com a palavra invocar, né? Por quê? Porque ela vem do latim vocare, que significa, né, certamente invocar, chamar. Então, é exatamente isso que o vocativo faz. O vocativo é ainda, né, um termo acessório da oração. Então, como eu disse para vocês, né, ele não faz parte da estrutura da oração. Ele foi adicionado ali, é uma informação a mais. Então, assim como o adjunto adverbial e assim como o aposto, o vocativo também é um termo acessório da oração, porque ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Além disso, ele não é um termo que tem uma posição fixa na oração, né? Então, ele pode aparecer iniciando frases, ele pode aparecer no meio de frases ou ainda no final de frases. Tanto faz. A gente vai perceber que ele é um vocativo exatamente por ele demonstrar ser um chamamento e por ele estar isolado da oração por vírgulas. Então, por exemplo, né, no começo de oração, Ana, me adiciona em seus contatos, né? Esse Ana é um chamamento e vem no começo da oração. Logo, depois do Ana, né, contém uma vírgula. A gente consegue ver uma vírgula separando Ana
do restante da oração. Assim como ele vem no meio, né, a gente pode deslocá-lo também para o fim da oração. Então, eu poderia dizer perfeitamente, me adicione em seus contatos, Ana, né, com o Ana lá no fim. E aí, a gente vê que a vírgula vem antes da palavra Ana, que é o vocativo. Então, essa palavra continua isolada do restante da oração. E não para por aí. O vocativo também pode ser apresentado no meio da oração. Como acontece lá no exemplo, você já sabe, querida, qual caminho seguirá? Então, você já sabe, querida, qual caminho seguirá? Esse querida é um chamamento e vem no meio da oração. Nem no início, nem no fim, mas no meio. E aí, por vir no meio, ele vai apresentar uma vírgula antes do chamamento e uma vírgula depois do chamamento. Então, ele continua isolado do restante da oração. Então, agora que vocês já sabem como utilizar um vocativo, vocês vão partir para a resolução das atividades finais. Essas atividades são as atividades responsáveis por fixar o conteúdo que a gente viu, né? O conteúdo que a gente acabou de ver, o conteúdo do capítulo. E lá na página 403, vocês vão encontrar também um QR Code, que eu esqueci de colocar lá no estudo dirigido, né? Mas essa página apresenta um QR Code para vocês assistirem a uma videoaula do Portal Eleva. Então, além dessa videoaula aqui, né, além dessa explicação, vocês também contam com a videoaula do Portal Eleva. É só aproximar a câmera do celular de vocês, o leitor do celular de vocês, do QR Code, que vocês vão ser direcionados diretamente para o Portal Eleva, para essa videoaula. Terminado o capítulo, é importante, né, que não reste nenhuma dúvida por parte de vocês. Por quê? Porque semana que vem a gente vai realizar a AV2 e vocês precisam ter absorvido todo o conhecimento do capítulo, do volume. Então, não fiquem com dúvida, tá? Se alguma coisa ficou mal entendida por parte de vocês, deixem aqui embaixo nos comentários, né? Para que eu possa tentar explicar de uma outra maneira, tirar essa dúvida de alguma forma. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.